A gente tem visto nessas 3 semanas o livro de Samuel. O livro de Samuel, a gente já comentou, é talvez o livro no Antigo Testamento mais parecido com o livro de Atos no Novo Testamento. É um livro que no Antigo Testamento o poder de Deus vem claramente sobre o povo de Deus. E eles têm uma série de experiências formativas. Eles vão sendo formados como povo de Deus de uma forma que antes não havia acontecido e que depois ela se torna o parâmetro. É ali, por exemplo, no livro de Samuel que surge Davi. É aquele que sinaliza, é aquele que é o antepassado de Jesus, do Messias, do ungido. Então estudar o livro de 1 Samuel para nós é bastante significativo. É estudar a forma como desde o Antigo Testamento, como milênios atrás, Deus lidava e então ainda lidar com o seu povo. Queria convidar você para abrir então em 1 Samuel capítulo 3. Vamos ficar em pé para ler esse texto? 1 Samuel, a minha Bíblia está na página 316, logo depois do livro de Ruth, antes do livro de Reis. O número maior é o capítulo, os menores são os versículos, né? Se você ainda não conhece, 1 Samuel 3, do versículo 1 até o final, até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: Eis, estou aqui. Ele se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela 3ª vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu adverti que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo. E que o Senhor o castigue severamente, se você esconder de mim alguma coisa que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli, e não escondeu nada. Eli respondeu: É a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo o Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor.
O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, e nós clamamos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. O Senhor não permita que nada venha distrair a gente. O Senhor não permita, Pai, também que nada venha prender a nossa vida longe daquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor produza em nós arrependimento, que o Senhor produza em nós mudanças de vida, e que o Senhor produza em nós a sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando as nossas palavras se encontram com a palavra de Deus, sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a nossa voz se encontra com a voz de Deus. Esse texto de Samuel mostra para nós que mesmo nos momentos mais difíceis, para uma família, para um povo, para uma nação, a gente ainda pode encontrar momentos de lucidez, momentos de beleza, momentos em que Deus fala com a gente, mesmo nos momentos mais difíceis. Vocês se lembram que nas últimas semanas nós falamos de quão ruim era a situação da liderança do povo de Israel, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, que eles desprezavam a Deus e dessa forma eles acabavam desprezando as pessoas, não religiosamente só. Eles desprezavam a Deus e as pessoas, criando uma violência contra mulheres, criando uma violência contra famílias. E é isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. A gente se afasta de Deus e a gente sai quebrando na sequência todos os relacionamentos. Tudo na vida fica moído, fica detonado, destruído. Mas, mesmo em momentos assim, a gente encontra pessoas, situações, ações de Deus de invadir a história e trazer beleza para dentro da nossa vida. A história desse jovenzinho, que nesse momento deve ter 12 anos de idade, a Bíblia trata ele como criança, mas a gente sabe pelas tarefas que ele assume que ele deveria ter pelo menos 12 anos de idade. Quais que eram essas tarefas? Ele ficava na casa de Deus, que nesse momento não era um prédio como esse aqui ou como o templo de Jerusalém, era uma tenda muito bem feita, muito bem organizada, era uma tenda. Ele trabalhava na tenda do Senhor, onde Deus falava, onde eram feitos os sacrifícios, e ele dormia dentro da tenda. A gente sabe disso porque é dito para nós que enquanto o candelabro ou a lâmpada da casa do Senhor, a luz da casa do Senhor ainda estava acesa. Então isso é uma referência, não a algo mágico, que às vezes a gente ouve as pessoas falando, mas é uma referência muito simples. Dentro da casa do Senhor não poderia ficar escuro em momento nenhum. Então à noite a lâmpada ficava acesa. Então enquanto ainda era de madrugada, que não tinha clareado o dia, Samuel estava lá dentro dormindo e portanto cuidando da casa do Senhor. Quando amanhecia o dia, ele abria a porta. Então ele era o que fazia o trabalho que muitas vezes os levitas faziam. Ele cuidava da casa do Senhor à noite e ele abria a porta, com 12 anos de idade. Da mesma forma, ou na forma contrária aos filhos de Eli, que eram inúteis a Deus e ao povo de Deus, Samuel, que era uma criança, era útil a Deus e ao povo de Deus. Então ele está ali, mas mesmo assim, mesmo com a proximidade das coisas de Deus, mesmo estando perto do templo, do tabernáculo, da leitura da palavra, o texto diz para nós que ele não conhecia a Deus ainda. Ele não tinha ouvido ainda a voz de Deus. Não era algo pessoal para ele. Deus não havia se relacionado com ele de forma direta. A relação que Samuel tinha com Deus ainda era uma coisa intermediada por outros, por um sacerdote, por Eli, pela mãe dele, a Ana. Ainda era uma relação que ele ainda não tinha clareza sobre quem era Deus. Essa parece ser a situação de muita gente que busca ter uma vida piedosa, mas que ainda não nasceu de novo, que ainda não ouviu a voz de primeira mão, a voz de Deus.
Então, quando nós olhamos esse texto, a gente vê que há um esforço, há uma ação, há um jeito de Deus trabalhar nesse momento, de vir ao encontro de Samuel, para tornar a vida de Samuel um relacionamento verdadeiro, pessoal, direto, dele com Deus. Da mesma forma, Deus quer fazer com a gente. Deus quer criar uma relação com a gente, onde as nossas palavras, a nossa visão, o nosso olhar, as nossas ações, os nossos relacionamentos, são todos tocados pela presença dEle, pela vida dEle invadindo a nossa vida. Então, o que é que esse texto fala para nós? Resumidamente, o texto fala para nós a seguinte coisa: Deus quer transformar as nossas palavras num espelho da palavra dEle com um P maiúsculo. Deus quer transformar a nossa visão numa percepção da realidade como Ele vê a realidade. Ele quer que a gente veja como Ele vê a realidade. Deus quer transformar as nossas ações numa resposta obediente àquilo que Ele nos mandou fazer. E Deus quer transformar os nossos relacionamentos num testemunho de que nós andamos com Ele, numa confirmação em volta de nós, de que as pessoas veem a vida de Deus agindo na nossa vida. Então vamos ver isso nesse texto. Primeira coisa então, para a gente ver esse princípio ou essa verdade que esse texto traz para nós, que Deus quer transformar nossas palavras no espelho da palavra dele. Deus quer que a nossa vida funcione como um espelho da palavra dele. Toda vez que as pessoas olham para nós, Ele quer que elas vejam os conceitos, as verdades, aquilo que Ele deseja na nossa boca, na nossa fala, na forma como nós nos relacionamos com os outros. Os filhos de Eli, mesmo sendo sacerdotes, eles não tinham utilidade, nós já falamos isso, mas esse rapazinho tem utilidade porque ele ouve a voz de Deus nesse momento. Sempre a gente se relaciona com a palavra de Deus, ou busca, ou tem que se relacionar com a palavra de Deus com esse desejo de entender como a palavra de Deus quer nos transformar úteis e próximos e íntimos da pessoa de Deus. Toda vez que a gente se relaciona com a palavra de Deus como sendo só um instrumento da religião, só um instrumento do ritual, esse processo não se confirma na nossa vida. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus de uma forma clara e pessoal, como se Deus mesmo estivesse falando, porque é isso que Ele quer fazer, Ele quer falar a nós através, em primeiro lugar, da palavra dEle escrita, então isso se torna algo transformador em nossas vidas. Veja, naqueles dias não era comum eles ouvirem a voz de Deus. É como começa o texto que nós lemos. Naqueles dias, a mensagem do Senhor, as mensagens do Senhor eram muito raras. Veja, essa aqui é uma expressão, uma citação específica das profecias. Não é simplesmente da palavra escrita, mas das profecias. Era raro se ouvir profetas falando, eis que o Senhor diz assim, assim diz o Senhor. Eles não estavam ouvindo. E a gente sabe que um dos motivos é porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Então Deus não estava falando com eles. Era raro ouvir a voz de Deus. A gente sabe em Provérbios 29:18 que quando não há profecia, o povo se corrompe, o povo perece, corrompe a nossa vida. E é isso que a gente vê acontecendo. Quando não há profecia, é uma experiência, ou seja, de não ouvir a voz de Deus. Quando nós não temos a voz de Deus falando a nós perdemos a direção. A nossa vida se corrompe no caminho. Nós não sabemos qual que é o próximo passo que nós temos que dar. E é isso que está acontecendo com esse povo. Eles não ouviam nesse momento a voz de Deus. E nesse momento, um rapazinho, um menino, ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, por não saber que é Deus, 3 vezes Deus fala com ele, e ele não consegue entender que é Deus falando. Mas Eli, mesmo com toda a dificuldade
do pecado que ele carrega dele e da família dele, em algum momento percebe que é Deus falando. Talvez porque no passado Deus falou com ele. Talvez porque no passado ele ouviu pessoas em volta dele que tiveram uma experiência com Deus. Já não era mais comum em volta deles ouvirem a Deus, mas Eli se lembra de algum momento do passado que Deus falou e fala para Samuel. Quando ele falar de novo, responde para Deus: eis que estou aqui, fala comigo que o teu servo ouve. Então a resposta de Eli, mesmo com todo o fracasso espiritual dele, é uma resposta nesse momento piedosa, sábia. Eli ensina Samuel a como se comportar diante de Deus. Veja, o coração de Eli não estava certo. Ele não entende a voz de Deus para a vida dele. E por causa disso nós sabemos que ele perece junto com a família dele. Mas pelo menos nós vemos nessa ação algo produzindo através da vida de Eli, que é ensinando aquele jovem a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós vemos dentro das igrejas sendo cantado músicas, sendo mostrado para a gente a verdade de Deus, mesmo através de pessoas que não conhecem a Deus, mesmo através de pastores que não têm uma experiência pessoal verdadeira com Deus, mas Deus misericordiosamente usa mesmo pessoas que não o conhecem para falar para nós como que nós temos que nos comportar diante de Deus. Mas é isso que parece que está acontecendo no texto. E na vida de Samuel, ele ouve de fato a voz de Deus, e isso muda o jeito dele se relacionar com Deus e com a palavra de Deus. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que no primeiro momento que Samuel ouve a Deus e entende que é Deus, ele ouve uma mensagem inteira e bastante pesada para qualquer um. E ele é só um adolescente. Mesmo sendo bastante pesada para qualquer um, ele assimila aquilo, e ele tem medo do que está acontecendo diante dele. Ele não quer falar para Eli, mas mesmo assim, esse processo de ouvir a voz de Deus vai criando raízes nele. E quando nós acompanhamos o restante do texto, nós vemos que no versículo 19, Samuel crescia porque o Senhor estava com ele. O Senhor tinha vindo até ele, como nós vemos no começo do texto, que o Senhor veio até Samuel. E agora o Senhor continua vindo até Samuel. E todas as palavras que Samuel falava, agora se cumpriam. Veja, não era que a palavra de Samuel era desplugada da palavra de Deus. É que a palavra de Deus se cumpre na vida dele, como aquilo que era falado em Deuteronômio. Como é que nós sabemos que um profeta veio de Deus? Quando ele fala algo dizendo que é de Deus e aquilo se cumprir. Então na vida dele acontece isso. E ele começa nessa caminhada a conquistar o povo. É dito para nós que Deus não deixava nenhuma palavra dele cair no chão. Essa é uma referência para dizer que todas as palavras dele se cumpriam, aconteciam. O povo então entendia que ele tinha ouvido a voz de Deus. Veja, a voz de Samuel se torna similar à voz de Deus, a tal ponto que agora, quando Samuel fala, todo o povo entende que é Deus falando. Será que isso tem acontecido na sua vida? Quando você fala, as pessoas têm certeza de que a sua fala demonstra, reflete a palavra escrita de Deus. E ao mesmo tempo demonstra e reflete um relacionamento pessoal com o Espírito, que você é empurrado pelo Espírito a dizer o que o próprio Espírito Santo de Deus está dizendo. Então o que acontece em primeiro lugar na vida de Samuel é que as palavras dele se tornam um espelho da palavra de Deus. A primeira coisa, Deus quer transformar as nossas palavras num espelho da palavra dele, numa maneira de refletir a própria palavra dele. Segundo lugar, segundo princípio que nós vemos nesse texto, Deus quer converter a nossa visão numa percepção da realidade para vermos como Ele vê a realidade. Não só como a gente vê, mas como Ele vê. Há um escritor que ele diz que
por causa do jeito como a gente olha a realidade, dos óculos que nós colocamos, da cosmovisão que nós abraçamos e não queremos sair dali, nós encolhemos a vida, nós diminuímos a realidade para caber dentro daquilo que nós achamos que vale a pena ser vivido. Em Atos capítulo 20, Paulo diz que prega a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, e lá a expressão em grego é o seguinte, que eu não encolhi a palavra de Deus em nenhum momento, eu nunca diminuí o evangelho para caber dentro da minha experiência, ao contrário, eu preguei para vocês tudo que é proveitoso. A palavra lá é a palavra que nós usamos em negócio, para lucro. Eu preguei tudo que é lucrativo para a vida de vocês. Olha só como esse texto diz sobre Eli. É dito no versículo 2 que Eli estava quase cego. É muito ilustrativo isso, porque no meio daquela situação, que as pessoas não conseguem enxergar a realidade do ponto de vista de Deus, o líder deles tem inclusive uma cegueira física. Parece que o autor do livro de Samuel está querendo ilustrar para a gente com a própria vida de Samuel física. Eles eram tão cegos que até fisicamente ele era cego também. Eli, que a vida dele se encurtou, se encolheu, que a percepção da realidade dele, de Eli, não de Samuel, encurta por causa da falta de experiência com Deus, de relacionamento com Deus. No texto é dito para nós que as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Se as mensagens do Senhor se referem à profecia, as visões se referem a essa percepção da realidade. A percepção da realidade deles não era entregue por Deus. Então não era comum eles enxergarem a realidade como Deus queria que eles enxergassem. Quando nós olhamos isso, essa é uma excelente definição bíblica do que é profecia. O que é profecia na palavra de Deus? Não é falarmos sobre o que vai acontecer no futuro, como se a gente fosse adivinho, ou como se Deus quisesse que a gente o tratasse como um adivinho do futuro. Não é isso. Profecia na palavra de Deus é Deus revelando para nós a realidade como Ele vê, passado, presente e futuro. É por isso que muitas vezes a profecia, uma mesma profecia, fala do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. Mistura, embaralha a história na nossa frente, quase como uma fotografia ampliada que pega todo um conjunto da realidade. Então a profecia é a revelação da realidade como Deus a vê, de tal forma que abre para nós maneiras da gente escapar de perigos e corrigir a nossa rota para seguirmos a vida que Ele tem para nós. Então, essa realidade não está mais aberta para eles, não na maioria das vezes, mas agora, através desse novo momento, na vida de Samuel, é aberta a realidade, para eles enxergarem a realidade como Deus a vê. De fato, essa profecia que foi falada aqui, então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar em Israel o que fará tinir os ouvidos, todo mundo vai ficar assustado quando ouvir. Essa profecia vai se cumprir em breve, semana que vem, no próximo capítulo nós vamos estudar. Alguns até assustaram, né? Não é a profecia que vai cumprir semana que vem, é a pregação sobre o cumprimento dessa profecia. Semana que vem nós vamos ver. Mas naquele momento histórico, então eles estão falando aqui, isso é o jeito que Deus está vendo. Vocês estão vendo de outra forma. Deus está vendo desse jeito a realidade. Será que nós entendemos isso? Que a nossa visão da realidade sempre é menor do que ela deveria ser? Que a nossa experiência familiar, cultural, sempre vai encolher a vida? Que aqueles que dizem que não acreditam em Deus, não têm uma mente mais avantajada, mas muito pelo contrário, encolhem a vida para caber dentro de uma realidade biológica, que começa quando nós somos gerados e termina quando nós morremos. Quer dizer, será que as pessoas não percebem, ou mesmo a gente não percebe,
que se nós formos abandonados à nossa própria experiência, às nossas próprias decisões, nós vamos encolher a vida até ela caber só dentro daquilo que nós enxergamos? Pois Deus quer ampliar o nosso olhar e mostrar para nós algo que nós não conseguimos ver sozinhos, só com Ele entrando em nossas vidas. Então, o que nós vemos aqui acontecendo é que Deus dá um tempo para Eli e para o povo de Israel, para serem tocados por essa nova realidade. E eles não abrem o coração deles. Quando Eli ouve a mensagem que é trazida para ele, a palavra que Eli traz para nós, ou que o texto traz que Eli fala, é que no versículo 18, essa é a vontade do Senhor, que Ele faça o que lhe parecer melhor. Parece que Eli está sendo, nesse momento, piedoso. Parece que Eli está sendo, nesse momento, uma pessoa que entende e aceita a vontade de Deus. Mas, na verdade, ele está teatralizando a vida. Ele é cínico quando ele diz isso, porque ele já sabe a vontade do Senhor e ele não a obedece. Então, quando ele diz isso, ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa que nós nos acostumamos fazer aqui em Goiás, ou aqui no Brasil, que é quando as coisas vão de mal a pior, ou quando as coisas rapidamente parecem que vão de mal a pior, aí nós falamos, se acontecer desse jeito é porque é a vontade de Deus. Isso é um cinismo da nossa parte, na maior parte das vezes, porque se nós já sabemos que precisamos corrigir a rota e não corrigimos, quando acontece alguma coisa errada na frente, não é a vontade de Deus, é a consequência do meu erro. A vontade de Deus é que eu me arrependa antes daquele problema acontecer, antes daquela situação se concretizar na minha vida. Então Eli não consegue perceber, talvez ele perceba o quão cínico ele é ao dizer que essa é a vontade de Deus, que se cumpra então a vontade de Deus. Ele deveria dizer, eu já sabia disso, mas agora que eu sei com mais detalhes, eu vou voltar atrás e vou começar de novo. Eu vi a realidade com outros olhos, então agora eu vou me comportar com base nisso. Mas não é isso que ele faz. Deus quer agir em nós para ampliar a nossa percepção da realidade, para enxergarmos a vida como Ele vê. E isso acontece na vida de Samuel. E por causa disso, nós podemos saber que pode acontecer, que a promessa dele para que aconteça nas nossas vidas. Na verdade, só aqueles que são nascidos de novo têm acesso a essa percepção da realidade como Deus a vê. Todos os outros, mesmo quando eles ouvem falar dessa realidade, ela não os toca profundamente na alma, mas aqueles que são tocados por Deus, a percepção deles da realidade é realmente escancarada, aberta. Eles veem a vida como Deus a vê. Terceiro princípio que nós vemos nesse texto, que Deus quer gerar em nós uma resposta obediente àquilo que Ele nos manda fazer. Eu já falei que Eli teve bastante tempo para processar, para entender o que ele tem que fazer. Talvez décadas. Nós não sabemos quantos anos os filhos de Eli têm. Nós sabemos que Eli provavelmente é bastante idoso, talvez 90 anos de idade, ele é bastante idoso, então talvez os seus filhos tenham 70 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, e mesmo assim por décadas sendo admoestado, vendo a palavra de Deus, profetas vindo, como nós olhamos no capítulo anterior, no capítulo 2, ele não corrige a caminhada dele. Mas olha o que acontece na vida de Samuel. Samuel recebe a profecia e fica impactado com a profecia, e num primeiro momento o texto parece sugerir para nós que Samuel não está disposto a falar a palavra de Deus. Ele é um menino, ele está assustado, e nesse momento de novo Samuel faz algo correto. Veja, não é porque alguém tem problemas com Deus, com a caminhada correta, que ela vai fazer tudo errado na vida. Então às vezes nós olhamos para alguém e ficamos com dó
de falar para ela que ela está indo para o inferno, porque ela é tão boazinha, como que ela pode estar indo para o inferno? Mas não é o fato de nós fazermos pequenas coisas, ou mesmo muitas coisas boas, que nos leva para o céu, mas é o temor a Deus, a entrega de vida a Deus. E olha o que acontece na vida de Samuel, através de Eli. Eli olha para Samuel e fala: não se atreva a não falar a palavra de Deus. E Samuel, ao que tudo indica, é tratado imediatamente naquele problema que ele está provavelmente se encaminhando na vida. Qual que é o problema? Temer a homens acima do temor a Deus. Ele está com medo, como muitos de nós às vezes ficamos, ou como em muitos momentos nós ficamos. Ouvimos uma palavra dura, sabemos que temos que falar essa palavra dura, mas ficamos com medo de sermos pesados demais na vida do outro. É óbvio que nós temos que achar maneiras cuidadosas, amorosas, de falar com os outros acerca da necessidade que elas têm de se converterem ao Senhor Jesus, acerca da necessidade de se arrependerem e voltarem para Deus, mas não falar para as pessoas que elas estão indo num caminho de morte é temer a homens antes de temer a Deus. E Eli é usado por Deus graciosamente, mesmo nesse meio desse problema, para ensinar Samuel a não temer a homens. Tema o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas. Essa é a mensagem que nós vemos na palavra de Deus o tempo todo. E Samuel aprende isso. Samuel aprende que ele tem que obedecer a Deus, mesmo ainda como criança. Eli foi exposto à graça de Deus uma vez mais. E é dito para nós que não vão ser aceitos mais sacrifícios, nem ofertas, pelos pecados de Eli e de seus filhos. Porque o pecado dos filhos de Eli são graves, mas o pecado de Eli são pelo menos dois. É o pecado de omissão em primeiro lugar. Ele, como pai e como líder, em duas instâncias, ele teria que frear os filhos dele. Como pai, ele teria que barrar os filhos dele daquela caminhada que eles estão indo. Ele não poderia deixar os filhos dele, se assim eles decidissem continuarem num caminho de perversidade, ele não poderia deixar os filhos dele se tornarem sacerdotes. Então, além de pai, ele tinha que ser líder. Antes de qualquer outra coisa, ele tinha que cuidar dos filhos. Mas no segundo momento, ele tinha que cuidar de todo o povo de Deus. Então, ele tem o pecado da omissão. E ele tem o pecado da comissão. Ele comissiona os filhos dele a serem sacerdotes. E através dessa ação, fazerem um mal danado na vida das pessoas, que nós já comentamos. Quantas vezes nós, pais e mães, pecamos por sermos omissos, não corrigimos os nossos filhos, não damos a palmada que precisamos dar. E a sociedade lá fora vai dizer para nós que nós não podemos corrigir os nossos filhos, não podemos usar a vara com os nossos filhos, mas importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É o que é ensinado na palavra de Deus. Há um contexto de carinho, de cuidado, de amor, de proteção, de caminhada com os filhos, que a correção é muito bem entendida por eles. Eu lembro a primeira vez que eu corrigi a minha filha, a mais velha, Bárbara, primeira vez, eu chorei mais do que ela, porque eu corrigi ela, dei uma palmada nela, e quando eu terminei de corrigir, foi uma só, não doeu, só em mim, porque ela me abraçou, pulou no meu pescoço, chorando que eu tinha corrigido ela, parou na hora de fazer o que estava errado. Ela foi fácil essa parte, ela na hora entendeu a correção, mas na hora também ela entendeu que aquele ambiente de correção tinha um ambiente maior em volta dela. Esse ambiente é que nós temos que produzir. Eli não produziu esse ambiente, e ele comissiona os filhos dele para o pecado, para a morte. Ele comissiona os filhos dele para se tornarem violentos.
Ele comissiona os filhos dele para defenderem a morte. É isso que ele faz. Pois não é a mesma coisa que nós vemos hoje na nossa sociedade, que luta por animais para que não sejam mortos, mas que ao mesmo tempo, na mesma frase, coloca que são a favores do aborto e matam crianças indefesas. Nós precisamos criar os nossos filhos de tal forma que a gente desvie a caminhada deles do mal. Há um momento lá na frente que nós, pais, não somos mais responsáveis pelos nossos filhos, a não ser no sentido de orar por eles e estar ali à disposição deles. Mas até que esse momento chegue, é nossa responsabilidade cuidar com a formação deles. E não a televisão, e não a escola, nem mesmo a igreja é responsável pela formação dos nossos filhos. Quantos filhos adultos nas nossas igrejas escolheram ir para missões indevidamente, mesmo a família sabendo que eles não poderiam nem na igreja local assumirem posição de liderança? Quantos pastores há nas igrejas que os seus pais não suportam ser pastoreados por eles, porque sabem o quão ruim eles são em casa? Mas por que não fizeram alguma coisa lá atrás? Por que não se levantaram na assembleia que foi colocada aqueles líderes na igreja e falaram: não, o meu filho não pode, porque ele é um pecador, porque ele não segue a palavra de Deus? Nós precisamos colocar o temor a Deus acima do temor aos homens, mesmo quando esses homens são queridos filhos e filhas nossos. Terceiro, então, princípio é que Deus quer uma resposta, gerar em nós uma resposta obediente àquilo que Ele nos manda fazer. Nós não conseguimos fazer isso. Ele quer gerar em nós. É milagre, mas o nosso coração tem que estar aberto para que esse milagre aconteça em nossas vidas. Quarta coisa, Deus quer nos cercar com relacionamentos que testemunhem para nós e para os outros que nós andamos com Ele. Deus quer certificar que nós não estamos nos tornando cada vez mais pessoas isoladas, ensimesmadas, cheias de si mesmo, cheias de conhecimento e de experiências que nos bastam a nós mesmos e que não precisamos mais de outros. Por quê? Porque todas as vezes que alguém assim apareceu na história bíblica, ao invés dela caminhar na direção de seguir a Deus e de levar o povo na mesma direção, ela caminha para se tornar uma pessoa contrária ao projeto de Deus. Olha Absalão, filho de Davi, nós vamos chegar na história dele daqui a pouco. Ao invés de ele copiar o exemplo do pai, ele se torna, com a maior das boas intenções, uma pessoa que vai contrária ao povo de Deus. Por quê? Porque ele se cerca de amigos que dizem para ele que está tudo bem quando não está tudo bem. Ele se cerca de gente em volta dele que diz que a vida dele é muito boa, quando a vida dele é um pecado flagrante diante dos homens e diante de Deus. Então o que esse texto está mostrando para nós? Que quando Samuel traz uma profecia, não só Eli, que é o sumo sacerdote, mas todo o povo de Deus confirma que ele realmente falou a palavra de Deus, em consonância com o que eles conhecem, e que ele é um homem de Deus. Então nem ele se basta, e nem os amiguinhos em volta dele diz para ele que ele é bom. É a comunidade do povo de Deus que olha para ele e testemunha acerca da vida dele. A mesma comunidade do povo de Deus que no capítulo anterior testemunhou que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram pecadores. No Novo Testamento nós olhamos esse presente que Deus dá a nós, que é uma comunidade chamada igreja. E não se engane, igreja do Novo Testamento, em mais de 90% das vezes, é uma referência à igreja local. Deus nos dá um grupo localizado de irmãos que nos conhecem,
sabe de onde viemos, para onde estamos indo, que conhecem a nossa fala, a nossa experiência e podem testemunhar se nós realmente temos uma experiência com Deus. Eles podem olhar para nós e falar se os dons que temos, os talentos que temos, a vida que levamos, realmente é uma demonstração da caminhada que temos com Ele. E ao mesmo tempo, é um grupo seguro, que pode chegar até as nossas vidas e dizer: não está certo isso que você está fazendo. É um grupo seguro porque quando é realmente uma igreja bíblica, esse grupo vai até essa pessoa e resgata ela do mal, como é falado lá em Mateus capítulo 18. Se o irmão pecar contra você, vai até ele e resgata ele. Depois, lá no livro de Judas, é falado que há uma categoria de pessoas que peca contra nós ou contra Deus, que nós temos que ir lá e resgatar ela como se estivesse resgatando alguém do próprio fogo. Não interessa se ela quer ser resgatada, é o que o texto basicamente está demonstrando para nós. Ela é o seu irmão, ela é a sua irmã, vá até lá e resgate a vida dessa pessoa. Pois nesse texto que nós vemos, Samuel cresce no meio de uma comunidade que pode testificar que a vida dele é uma vida vivida na presença de Deus. Quantos cristãos hoje estão vivendo ou fora da igreja, ou brincando de igreja? Vai numa igreja, depois vai em outra, ou escolhe uma para ir de vez em quando e diz que é dela, mas não vai com firmeza naquela igreja. E depois, no final de uma longa caminhada, não entende porque os filhos não amam a igreja, não entende porque os parentes, os amigos em volta não querem ir para a mesma igreja que ela, não entende como ela não consegue crescer em maturidade de conhecimento da palavra de Deus, não entende como nos momentos de dor e sofrimento ela é abandonada muitas vezes por aqueles que são chamados de cristãos. Mas é óbvio, ela se manteve longe deles, ela se manteve longe de uma comunidade da fé que poderia, nesses momentos de dor, caminhar com ela. Veja, nós temos que ter clareza sobre isso. Mesmo no Novo Testamento, houve igrejas doentes. Leia 1 Coríntios para você ver como uma igreja pode ser doente. Ou as 7 cartas que são enviadas para as igrejas em Apocalipse, a partir do capítulo 2. 2 igrejas são elogiadas, mas 5 igrejas são doentes. Uma delas é tão doente que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta e falando: se você abrir, eu entro. Então é lógico que nós temos que avaliar se a igreja que nós estamos caminhando, se ela segue a palavra, se os irmãos conhecem o poder de Deus, a voz de Deus. Mas uma vez avaliada, checado isso, nós temos que nos submeter a uma caminhada conjunta com irmãos, que podem dizer para nós: você está bem, meu filho, você está na caminhada correta. Mas também podem dizer para nós: agora é o momento de você corrigir a sua vida, antes que seja tarde demais, antes que não tenha mais tempo para você. Então, quando nós olhamos esse texto, o texto está mostrando para nós que Deus quer construir na experiência, primeiro de Samuel. De alguma forma, parece que nas entrelinhas ainda há chance para Eli, para Ofni e Finéias, e para aqueles que estão em volta. Por quê? Porque o julgamento não veio ainda sobre eles. Porque no versículo 14 é dito que não tem mais sacrifício nem oferta que pode ser oferecida a eles. Não sei se vocês se lembram, mas Davi fez essa oração lá na frente, anos depois, dizendo: eu sei que pelo meu pecado não é aceito mais sacrifício e oferta, mas tem misericórdia de mim, purifica o meu coração, torna reto o meu espírito inabalável. Davi ora dessa forma, algumas vezes. Então parece que ainda também há esperança para aqueles homens que são perversos no meio dessa comunidade. E o que é que está sendo então trabalhado? Que não só para Samuel, para Eli, Ofni e Finéias, mas para toda essa comunidade, e hoje para nós. Deus quer transformar a nossa boca
numa boca que profere as mesmas palavras que Ele. Ele quer mudar as nossas palavras. Veja, não são palavras somente quando saem da nossa boca, mas o centro de onde elas vêm, o contexto na forma como elas são entregues, o significado que nós colocamos. Nós temos que entender que Deus nunca é simplista. Deus trabalha de forma a produzir em nós não só palavras gramaticalmente bem colocadas na frase. Ele quer colocar palavras que são relacionalmente uma sinalização de que nós nos relacionamos e vivemos na presença de Deus. Então Deus quer produzir novas palavras em nós. Deus quer produzir um novo jeito de ver a vida. Ele não vai deixar você encolher a sua vida. Se você caminhar com Ele, com a comunidade do povo de Deus, com a palavra que Ele nos entregou, Ele vai cada vez mais ampliar a sua visão. Ele quer também criar em você desejos e possibilidades de obedecer aquilo que Ele mandou você fazer. Pode ser difícil agora, na verdade, em algumas coisas podem ser impossíveis. Só pensar o que Ele quer, só falar o que Ele quer, só agir do jeito que Ele quer, é muito difícil. Não é muito difícil, é impossível, mas Ele quer gerar isso em nós. Amém. Ele nos disponibiliza isso, é só caminharmos com Ele. Um novo falar, uma nova visão, um novo jeito de agir e relacionamentos em volta da gente, que nos protegem de nos afastar dEle e reafirmam para nós, mesmo quando nós não acreditamos totalmente ainda, que nós já estamos caminhando com Ele. 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, esqueci o verso, não, capítulo 1 ainda, eu esqueci o verso. João está lidando com pessoas que estão colocando na dúvida se elas têm que conhecer e se arrepender e mudarem de vida. Ele fala: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todo o pecado. No versículo 9 ele fala isso, mas depois ele fala: se você continua pecando, você mostra que Deus não age em sua vida. Mas em outro momento ele fala para um outro grupo de pessoas, que se você já se entregou a Cristo, mas o seu coração ainda continua trazendo dúvidas, se a sua mente ainda continua pregando peças, e você tem dúvidas se Deus está agindo em você, ele fala: saiba que o Senhor é maior do que o seu coração. Saiba que o Senhor usa as pessoas em volta da gente, sobretudo na igreja local, para chegar até as nossas vidas e falar: eu sei que falta muita coisa na sua caminhada, mas eu sei de onde você saiu. Meus irmãos, eu tenho visto tantas pessoas caminhando entre nós aqui, que muitas vezes se sentem diminuídas, porque a vida do Evangelho ainda não está plenamente dentro do coração delas. E eu quero dizer para vocês: olhem, busquem caminhar com cristãos verdadeiros, para que eles possam testemunhar, mesmo quando você mesmo tiver dificuldades, que o Espírito Santo de Deus já está agindo em você e na sua família. Se você está sendo trazido para uma comunidade para ouvir a palavra dele, se há um sentimento, um desejo de querer entender a palavra de Deus, se há algo agindo em sua família, criando uma inquietação, um desejo de querer mudança, saiba que é o Espírito Santo de Deus que produz isso. Satanás não traz ninguém para a igreja, não para a igreja bíblica que procura abrir a palavra de Deus e estudar. O mundo não vai empurrar você para dentro da igreja, não vai fazer isso. A sua carne não vai deixar você quieto para você prestar atenção em Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, através muitas vezes dos nossos irmãos, empurra a gente para continuarmos a caminhada, mesmo quando ela parece mais difícil. Então há esperança para cada um de nós, de que Deus hoje possa abrir a nossa boca da forma correta, abrir os nossos olhos, abrir a nossa ação, a nossa agenda para fazermos o que agrada a Ele e criar relacionamentos em volta da gente,
que protejam a nossa vida de nos afastar dele. E crie em nós uma rotina de chegar cada vez mais próximo dele. Vamos ficar em pé? Se Deus hoje falou com você, coloque diante dele agora a sua vida. Há duas ações principais nesse momento. Uma é reafirmar o seu compromisso com Deus. É falar para ele: Senhor, eu caminhei um pouco, mas eu quero muito mais. E falar para ele: Senhor, derrama o teu poder sobre a minha vida. Esclarece a minha mente a tua palavra. Abra o meu coração para o que o Senhor quer para mim. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador. Enquanto eu estiver orando, entregue a sua vida a Jesus. Se você quiser se tornar membro da igreja, se você quiser se batizar, venha procurar a gente depois. A gente quer orar com você, quer caminhar com você de forma mais próxima. A gente quer orientar você a como conhecer mais de Deus. Então, que se coloque diante de Deus agora nesse sentido. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós clamamos agora, Pai, que o Senhor continue falando às nossas vidas. Não deixe a nossa vida ser encolhida para caber só dentro da nossa miséria, só dentro do nosso mundo pequeno, mas amplie a nossa percepção, mesmo que isso cause em nós no começo temores e medos que a gente não tinha antes, mas cause em nós, acima de tudo, o desejo, ó Pai, de caminharmos contigo, caminharmos com o teu povo, de caminharmos com a tua palavra. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova em nós um espírito inabalável, para que a gente caminhe contigo, como Davi, como tantos outros no passado. Louvado seja o teu nome, Criador dos céus e da terra, e que hoje cria de novo a possibilidade de chegarmos até a tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentarmos.